No multiplexador, dependendo dos valores das entradas, aqui, ó, ou melhor dizendo, dependendo dos valores desses sinais de controle, uma das entradas vai aparecer na saída. Sempre, tá? Uma das entradas aparece na saída. Então, o multiplexador sempre vai ter, inclusive, ele é um circuito que ele começa a ter, vocês estão percebendo? Eu estou representando um multiplexador aqui, ó, por esse polígono, né, diferente aqui, né? Um multiplexador ele sempre tem esse desenho característico, tá? Então, ele é um circuito que ele pode ter N entradas, tá? Ele tem log N controles, sinais de controle, e ele tem sempre uma saída, tá? Então, a saída é sempre de um bit, tá? Um bit. Essa é a grande característica. Então, ó, eu tenho N sinais de entrada, log N, né? Eu estou omitindo aqui a base 2, porque nós estamos sempre falando do sistema binário, então deve estar subentendido que a base é 2, a base binária, tá? Então ele vai ter log N sinais de entrada, e vai ter sempre um único bit de saída. Então, uma dessas N entradas aqui vai aparecer nessa saída, de acordo com o valor desse log N, tá? Então, os sinais de controle selecionam um dos sinais de entrada para encaminhar ou para aparecer na saída, tá? A gente costuma dizer que o circuito multiplexador ele é um circuito seletor, tá? Ele não é um circuito de habilitação, tá bom? Tentem diferenciar isso. No circuito de habilitação, ele, para alguma combinação ali de entradas, ele permite que uma entrada apareça na saída, e dependendo da combinação, ele não permite que nada apareça na saída. A saída vai ter um valor default, tá? Que é independente da entrada. O multiplexador, não. O multiplexador sempre, 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 uma das entradas vai aparecer na saída. Agora, qual dessas entradas vai ter o valor encaminhado lá para a saída depende do valor aqui, ó, dos sinais de controle. Tá bom? Então, vamos ver como isso funciona. Bem, é assim. Então, nós temos o sinal de controle é que está determinando a saída, como vocês estão observando, né? Então, se o sinal de controle, não me interessa quantos bits ele tem, tá? Mas se todos os bits forem zero, esta primeira entrada aqui, ó, eu estou sinalizando ela como D0, tá? Se todos os bits do sinal de controle forem zero, essa entrada aqui, tá? Independente do valor dela, tá, pessoal? O D0 aqui pode ter o valor 1, tá? Ou pode ter o valor 0, tá? Não me interessa o valor de D0. O valor que ele tiver vai aparecer na saída X, tá? Quando os sinais de controle forem 0, ok? Então, quando os sinais de controle forem 1, estão percebendo aqui, ó, todo mundo é 0, certo? O último bit aqui é 1, a saída de X vai ser igual a D1. Novamente, assim, não quer dizer que a saída de X é igual a 1, tá? A saída de X tem o valor da entrada D1. Se a entrada tiver o valor 0, saída vai ser 0. Se a entrada tiver o valor 1, saída será 1, tá? Se vocês observarem, pessoal, eu estou olhando aqui, ó, para as entradas de controle como se fosse um seletor, tá? Então, olha só, perceberam aqui, quando os seletores tiverem o valor 1, 0, a saída será D2. Quando o seletor estiver valor 1, a saída será D3. E assim por diante, tá? Então, é isso que caracteriza um circuito multiplexador, tá? O circuito multiplexador é aquele que seleciona a partir de sinais de controle, tá? Então, rapidamente aqui, ó. Então, o multiplexador, ele seleciona a partir de sinais de controle. Sinais de controle são sinais de entrada, tá? Uma das entradas de dados para ser enviada na saída. Bom, então, é isso que acontece num circuito multiplexador, ok? Bom, então vejamos aqui, ó. Se eu tenho um multiplexador com duas entradas, então veja, se eu tenho o meu número aqui, n, é igual a 2, tá? Então, se eu aplicar o log na base 2 de n, né, o resultado vai ser igual a 1. Então, esse 2 aqui é o número de entradas. Esse 1 aqui
exatamente a quantidade de bits do meu sinal de controle. Tá? Então, o sinal de controle aqui só tem um bit. Tá? Quando o sinal de controle é 0, a saída é D0. Quando o sinal de controle é 1, a saída é D1. Então, vejam, aqui é uma tabela verdade simplificada, né? Reparem aqui, ó, se eu fizesse uma tabela de verdade completa. Então, eu tenho a entrada S, tá? Uma entrada chamada D1, tá? E outra entrada chamada D0, tá? Eu tenho aqui a saída X. Então, vejamos, ó. Quando está dito aqui, ó, quando o valor de S for zero, a saída de X equivale ao valor de zero. Então, veja bem, se eu fizer a tabela verdade, eu vou colocar todos os possíveis valores, né? Deixa eu fazer logo a tabela verdade aqui, só para a gente ver como é que vai ser o valor de saída X. Tá? Para a gente concluir isso daqui. Vamos mudar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vou fazer a tabela verdade completa. Aí nós temos aqui o caso 1, 0, né? E por fim, 1, 1. Né? Todos os 8 possíveis casos, né? São 3 sinais de entrada, 8, a tabela verdade tem tamanho 8, tá? 8 linhas. Bom, então veja, quando a entrada S é 0, a entrada S é 0, o valor de saída é D0. Então veja que aqui o D0 vale 0, o X vai valer 0. Tá? Aqui, o D0 vale 1. Então, obviamente, X vale 1. Tá? Veja bem que para todos os 4 primeiros casos, o S vale 0. Então, o que vai aparecer na saída, X, é o valor de D0. Estão percebendo? Ele está variando em função do D0, já que o S determinou, né, que a saída será igual a D0. Quando o S é igual a 1, a saída é D1. Então, eu vou olhar para o valor de D1 e vou observar como é que ele vai ficar ali. Ó, tá? A saída aqui é 0, 0, depois 1 e 1. E isso daqui são os possíveis valores, né? A tabela verdade completa para esse circuito multiplexador. Eu represento o comportamento dele, posso representar assim, ó, é um multiplexador com 2 entradas e uma saída. Tá? Agora, a tabela verdade completa dele é isso daqui. Tá? Se nós jogarmos isso no mapa de Carnot, tá? Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Olha aqui, ó, perfeito, tá vendo? Aqui estava a tabela verdade completa, joguei no mapa de Carnot. Perceberam aqui quais são as fusões possíveis, gente, que posso fazer? Tá? Essas são, de fato, as melhores fusões, porque é o número mínimo, né, de fusões com as fusões de tamanho máximo. Não dá para eu fazer uma fusão de tamanho 4 aqui, né, porque ela não seria retangular, né? Uma fusão de tamanho 4 seria algo assim, que não é permitido pelo método do mapa de Carnot. Tá? Então, nós não temos uma fusão de tamanho 4, só nos sobra fusões de tamanho 2. Né? Então, a quantidade mínima de fusões de tamanho 2 que eu tenho é 2 fusões. Reparem que, olha só, ao extrair isso daqui do mapa de Carnot, então, novamente vejamos, né? Esta fusão aqui, ó, vou passar o lápis para reforçar, essa fusão aqui em amarelo, né? É uma fusão de tamanho 2, então ela está eliminando uma única variável, que é essa variável D1. Tá? Então, para eu determinar essa saída aqui, né? Ou melhor dizendo, para eu determinar qual é o mintermo desta fusão, né? Eu vou precisar de S0, ou seja, S barra D0. Tá? Então, tá vendo aqui, ó? Olha ela aqui, ó, S barra end D0. Esse mintermo aqui veio desta fusão. Tá? Veio dessa fusão. Esta outra fusão aqui, né, usando o mapa de Carnot, nós percebemos que agora é o valor de D0 que está variando, então ele é relevante. Então, esta fusão aqui vai me gerar S, porque S vale 1, S, D1. Tá? Está aqui, ó, S, D1. Ok? Então, assim, usando a representação
do multiplexador, né, eu posso escrever um multiplexador de duas entradas e uma saída. É assim. Mas usando uma representação de portas lógicas, ele vai ficar desse jeito aqui. Ó. Com aquela função que eu obtive, né? Estava ali no slide anterior, trouxe para cá. Olha só como é que ele é. Tá? Então, isso daqui, né, é um multiplexador. Deixa eu fazer aqui. É como se eu compactasse ele aqui, ó, dentro do símbolo do multiplexador. Tá? É um multiplexador de duas entradas e um sinal de controle. Né? Como eu disse para vocês, o X, a saída sempre é de um bit. Tá? Então, ó, quando o S vale 0, ele está habilitando o D0. Então, o valor de D0 aparece no X. Quando o S vale 1, ele habilita o D1. Então, o valor de D1 aparece no X. Tá? Então, o multiplexador tem essa característica, perceberam, pessoal? E principalmente, né, percebam a diferença, às vezes sutil, de um circuito para outro. Né? Então, no multiplexador não tem essa coisa dele fixar uma saída com valor zero. Saída sempre vai ser igual a uma das entradas. Tá? Bom, um multiplexador 4 por 1, a gente chama de multiplexador 4 por 1 porque ele tem 4 entradas de dados. Né? Então, veja, se ele tem 4 entradas de dados, então o N dele vale 4, logicamente o log de N na base 2 é igual a 2, ou seja, tem 2 sinais de conta. Tá? Nós vemos aqui pelo desenho, ó, que é um MUX com 4 sinais de entrada e 2 sinais de controle. Né? Nós nem mencionamos a saída, que a saída é sempre igual. E como é que funciona aqui? Ó? Quando esses 2 sinais de controle são zero, a saída vale o valor de D0. Não importa o que tem lá no D0. Quando o sinal de controle é 0, 1, saída é D1. Quando o sinal de controle é 1, 0, saída D2, 1, saída D3. Então, percebendo, pessoal, que os sinais de controle aqui, eles praticamente, eles decodificam qual entrada, eles indicam, olha, se as saídas, desculpe, se as entradas, o valor delas de maneira conjunta é 0, a saída vai ter o valor de D0. Se a entrada dos sinais de controle vale 1, saída é D1, e assim por diante. Ou se a entrada de controle vale 2, saída D2. Tá? Então, é isso que acontece aqui no circuito multiplexador. Eu mostrei aqui de maneira detalhada o circuito multiplexador 2 por 1. Estou falando do 4 por 1. Né? Veja, ó, eu posso ter um circuito multiplexador 8 por 1. Né? Então, veja, o nosso N já vai valer 8, o log de 2, né? O log de N, né? O log de 8 na base 2 vai valer 3, ou seja, eu vou ter 3 sinais de controle. Tá? O raciocínio do multiplexador, ele é altamente escalável. Tá? Ou seja, se eu tiver um multiplexador 8 por 1, significa que se as 3 entradas de controle, né? Estou imaginando aqui que ele vai ter 3 entradas de controle, então vai ser S2, S1, S0. Se as 3 tiverem valor 0, saída terá o valor de D0. Né? Se as 3 juntas tiverem aqui o valor 1, né? Saída vai ser D1 e assim por diante. Tá? Então, os sinais de controle, né, eles podem variar o tamanho dependendo das entradas, mas eles sempre estão codificando qual que é a entrada que vai ser encaminhada para a saída. Tá? Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Ó. Esse é um circuito, né, 4, de multiplexador 4 por 1. Obviamente, eu poderia fazer a tabela verdade, só que a tabela verdade dele já não vai ficar pequena, porque eu tenho 6 entradas agora. Né? Os seletores são entradas. Eu tenho 6 entradas e uma única saída. Então, vai ficar uma tabela verdade de 32 linhas. Né? Ou melhor dizendo, 64 linhas. Vai ficar uma tabela verdade já grande. Né? Se fosse um MUX 8 por 1, já fica absurdamente grande. Né? Então, nem sempre vai ser viável para nós, né, enquanto estamos projetando circuitos, construir a tabela verdade. Tá? Ou pelo menos construir manualmente. Então, o que, que acontece? No projeto de circuitos combinacionais, pessoal, a gente aplica muito o conceito de reuso. Tá? Ou seja, um circuito menor me pode servir de base para construir circuitos maiores. Tá? Porque muitas vezes eu ficar reprojetando só porque o circuito aumentou de tamanho é uma tarefa muito árdua, muito demorada. Tá? Eu estou falando isso para vocês porque o circuito
ou seja, o hardware do multiplexador 4 por 1, ele pode ser alcançado usando multiplexadores 2 por 1. Eu procurei nos slides anteriores aqui detalhar para vocês, no nível da porta lógica, como é que funciona um multiplexador 2 por 1. Tá? Se eu for detalhar agora o 4 por 1, embora seja totalmente possível, eu já vou precisar de bem mais espaço. O 8 por 1 já vai ficar bem difícil. O que a gente observa é que esses circuitos, eles vão seguindo o mesmo padrão de comportamento. Tá? Então, sempre se baseia no sinal de controle, né? Então, de acordo com o sinal de controle, eu vou determinando uma única entrada parecida saída. Então, o que acontece, pessoal? Um circuito, olha, aqui está o circuito para satisfazer nossa curiosidade, né? Esse seria o hardware do MUX 4 por 1. Tá? Aí você veja, a expressão já fica bem maior, né? Porque eu tenho 6 entradas. Fazer um mapa de Carnot aqui já tomaria certamente o restante dessa aula. Né? Se a gente fizesse a tabela verdade, mais o mapa de Carnot, ia tomar bastante tempo da aula. Aqui eu estou já apresentando para vocês qual seria a expressão simplificada, né? E o hardware simplificado. Mas você veja que não é natural eu vir daqui, dessa tabela verdade para cá. Né? Eu precisaria passar para aquela tabela verdade maior, fazer o mapa de Carnot e tudo mais. Entretanto, o que acontece? Como eu falei para vocês, o MUX 4 por 1, ele é baseado no mesmo comportamento do MUX 2 por 1. Tá? O MUX 8 por 1 no mesmo comportamento do MUX 4 por 1, que por sua vez é baseado no de 2 por 1. Então, com isso, se vocês olharem até assim, o tipo a disposição das portas lógicas lembra o do 2 por 1. Tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer que se a gente der uma olhadinha no comportamento dessa tabela verdade simplificada, a gente acaba percebendo que esses circuitos, né, esses multiplexadores, eles estão, na verdade, fazendo reuso do multiplexador mais básico, que é o 2 por 1. Tá? Então, se vocês observarem aqui, vocês estão notando ó, que quando o S vale 0, né, deixa eu ver aqui, isso, quando o S está valendo 0, né, ele seleciona ou o D0 ou o D2, né? Quando ele vale 1, ele seleciona o D1 ou o D3, né? Entretanto, o S1 aqui, quando ele vale 0, né? Ou melhor dizendo, né? Se o S0 for 0 e o S1 for 0, aí quem vai aparecer na saída é o D0. Veja, se eu olhar só pelo S0, quando o S0 vale 0, eu poderia ter na saída o D0 ou o D2. Tá? Mas quando eu olho para o S1, o valor de S1, eu vejo, olha, tudo bem, se o S0 for 0, pode ter os dois. Mas se o S1 for 0, não, aí só pode aparecer o D0. Por outro lado, se o S1 for 1, né, obviamente o S0 for 0, nesse meu exemplo, né, a saída é igual a D2. Então, se vocês observarem, cada um desses sinais de controle aqui está funcionando como um controle, como um sinal de controle para um MUX específico. Então, veja bem, olha como é que eu posso dispor, como é que eu posso organizar. Isso daqui que vocês estão vendo, se vocês olharem para essas entradas aqui, ó, eu tenho as 4 entradas. E aqui em cima os 2 sinais de controle. Então, aqui nós temos a implementação do MUX 4 por 1 em função do MUX 2 por 1. Lembra que, quando eu estava falando aqui na tabela verdade, eu estava olhando aqui para esse bit menos significativo e falei para vocês, ó, vocês estão percebendo que quando o S0 vale 0, eu poderia ter na saída o D0 ou o D2? Então, ó, esse bit menos significativo, ele fica aqui com uma função de selecionar dois valores entre os 4. Então, ele já faz uma seleção aqui, né, uma redução no número de possibilidades. Eu tenho 4 entradas possíveis, né? O S0, ele diz o seguinte, ó, se o valor de S0 for 0, tá? Então, veja, esse aqui é um multiplexador 2 por 1. Se o valor de S0 for 0, quem vai aparecer aqui é o D0. Tá? Quem vai aparecer aqui é o D0. E quem vai, veja, o mesmo S0, ele é usado como controle aqui embaixo.
Isso pode naturalmente, né? É um sinal de entrada que eu estou usando ele em dois circuitos específicos, né? Quando o S0 for zero, agora aqui, ó, na saída desse segundo multiplexador, vai aparecer o D2. Então, se vocês observarem, quando esse sinalzinho aqui ele é zero, isso não é suficiente para eu já saber a saída. Não é. Tá? Quando S0 vale zero, né? Não é suficiente. Mas já é suficiente para eu fazer uma redução no número de possibilidades. Ao invés de eu ter 4 possíveis, né? 4 entradas possíveis, eu passo a ter só 2 entradas possíveis que vão aparecer na saída. Quem vai, de fato, escolher quem vai aparecer na saída é o S1. Reparem, ó, se o S1 for zero, ele vai pegar o primeiro valor que aparecer aqui em cima. Que neste exemplo aqui, como S0, eu fixei ele aqui em zero, né? O que apareceu aqui é D0. Então, D0 vai aparecer aqui. Tá? Por que ele vai aparecer? Porque se o S1 é zero, ele vai pegar esse primeiro sinal e vai colocar aqui. O S1 sendo zero, ele vai pegar esse primeiro daqui e vai colocar na saída. Tá? Se eu mudar o valor de S1, tá? O valor de S1 vale 1, então o que vai acontecer? Quando S1 é 1, vale 1, ele vai pegar este sinal de baixo aqui e colocar na saída. Então, o sinal que vai aparecer na saída é o D2. Então, veja, ó, quando S1 é 1, quando S0 é 0, quem aparece na saída é o D2. Repare, ó, quando S1 é 1, quando S0 é 0, quem aparece na saída é o D2. Tá? Isso também vale, pessoal, quando eu tenho os valores aqui mudando. Ó. Então, veja, se o S0 vale 1, quando o seletor aqui, né, o sinal de controle do multiplicador vale 1, sempre essa segunda entrada que vai parar, é que vai aparecer nessa saída. Então, quem vai aparecer aqui nessa saída é o D1, e nessa outra aqui é o D3. Tá? Então, quando o S0 é 1, vocês estão reparando como ele não está determinando ainda qual que é a saída. Eu não consigo dizer, olhando para o S0, quem vai ser a saída. Mas eu consigo dar uma classificada, dar uma enxugada. Tá? Então, sobra só dois valores. Tá? E aí, agora o S1 vai selecionar, tá vendo? Se ele for 0, quem vai aparecer aqui no X vai ser igual ao D1. Tá? Se o S1 for igual a 1, né, quem vai aparecer aqui no X vai ser igual a V3. Tá? Então, vocês notaram, pessoal, nós montamos aqui ó, um circuito multiplexador 4 por 1. Tá? Então, veja, eu estou lidando com 4 a partir de multiplexadores 2 por 1. Tá? Muitos circuitos digitais são amplamente reusáveis. Tá certo? Então, você não precisa toda hora ficar reinventando a roda. Se você já conhece esse comportamento do circuito, você pode, né, eu preciso descrever lá um circuito multiplexador 16 por 1. Já imaginaram um circuito multiplexador 16 por 1? Você fazer uma tabela verdade dele? A tabela verdade dele vai dar 20 variáveis de entrada. Né? É bastante coisa, né? Vocês vão ter mais de 1 milhão de linhas. Então, não é, né, interessante fazer isso, tá? Mas é bem factível, não vou demorar muito tempo, se eu começar a desenhar aqui, um multiplexador 16 por 1 a partir de muxes 2 por 1, a partir de muxes 4 por 1, e assim por diante, tá? É possível reusar os circuitos, tá? Especialmente os circuitos lógicos combinacionais, que são esses exemplos de circuitos que nós estamos vendo até aqui. Ok? Olha só, MUX 8 por 1 e 16 por 1. MUX 8 por 1, ó. Então vamos pegar o MUX 8 por 1. O N dele é igual a o N dele é igual a 8, né? O número, né, de sinais de controle dele vai ser igual a 3, né? Porque o log de N, né, na base 2. Se eu olhar para o MUX 16 por 1, o N dele vale 16, né? O número de sinais de controle dele vai ser igual a 4. Então, eu vou ter um total aqui, se eu peguei 16 mais 4, eu vou ter 20 sinais de entrada. Tá? Muito embora a gente está dando uma função toda especial para os sinais de controle,
Sinais de controle são sinais de entrada também. Ok? Tudo bem? Olha só, usando um MUX 16 por 1, usando MUX 4 por 1. Posso fazer isso também, tá vendo? Os sinais, aqui sempre a gente vai usando, né? Os sinais de controle menos significativos, vai deixando para frente os mais significativos, tá? Então, eu consigo montar um MUX 16 por 1, usando apenas, ó, 5 MUX 4 por 1. Cada MUX 4 por 1 vai ter 4 entradas. Então, repara, ó, aqui eu já tenho as 16 entradas, tá vendo? Dessas 16 entradas, vai sair aqui apenas 4. Né? Essas 4 eu ponho em outro MUX e seleciono tudo de uma vez. Tá bom? Ok. Bom, existem muitas aplicações aí para essa ideia de multiplexador, tá? Na área de redes, por exemplo, né, existem equipamentos de roteamento, switches, né, que trabalham de uma maneira, assim, o comportamento deles pode ser representado através de um multiplexador, tá? Então, existe um tipo de roteador, um tipo de switch, né, de rede chamado switch crossbar, tá? Ele tem um sinal de controle, ele tem 2 sinais de entrada, o que é diferente é que ele tem 2 sinais de saída de dados. Então, ele tem uma pequena variação aqui em relação ao MUX original, tá? Mas repara, estão vendo aqui como o controle está determinando as saídas? Ó, se a saída é 0, o valor, desculpe, se o valor do sinal de controle é 0, né, a saída y1 tem o valor da entrada x1 e o valor da saída y2 tem o valor da entrada x2. Estão percebendo como ele está encaminhando as entradas para saídas específicas? Então, um circuito como esse daqui, eu posso montar como tá vendo? Como um multiplexador. Então, internamente, um switch, né? Um switch é um equipamento de rede, né? Um switch que ele implementa uma topologia que a gente chama de crossbar, ele tem um hardware dele desse tipo aqui, tá? Então, se ele é um switch lá, crossbar 2 por 2, ou seja, dá 2 entradas, eu coloco isso em 2 saídas específicas. A questão só é se eu vou rotear ou não. Então, minha questão é se eu vou pegar o valor de x1, que vem por aqui, e vou colocar ele nessa saída ou nessa. É típico coisa de equipamento de rede, né? O equipamento de rede tem que pegar um bit que entrou aqui e mandar ele para uma saída específica. Então, eu posso fazer isso usando multiplexadores, tá? Circuitos de habilitação não serve para esse caso, porque você vê, a habilitação, ele tem situações que ele desabilita. E aqui não é a situação de habilitar ou desabilitar, aqui a situação é de rotear, né, de encaminhar. Pegar um sinal de entrada e colocar na saída correta. Tá bom? Tem coisas bem interessantes, ó, vocês lembram daquela função, daquele operador que nós aprendemos bem várias aulas atrás, aí, o operador de ou exclusivo, né? O operador de ou exclusivo, ele tem esse comportamento aqui, ó, tá? Se ele for, se as entradas, né, forem 0 e a outra entrada for 1, a saída é 1. Se as entradas forem iguais, a saída sempre é 0, tá vendo? Só quando as entradas são diferentes, a saída é 1, tá? Então, a gente pode implementar, né, um MUX, desculpe, um operador, né, um hardware digital que realiza essa função aqui de ou exclusivo, tá? Usando MUX. Tá? Alguém fala, mas por que eu vou usar MUX se eu tenho aquela porta lógica? É porque, na prática, pessoal, às vezes você não vai ter disponível aquela porta lógica, tá? Se tudo correr bem, mais à frente, talvez a gente consiga ver algo um pouquinho mais prático. Então, o que acontece na prática é que às vezes eu não disponho de todas as portas lógicas disponíveis. Às vezes eu disponho das triviais, que é o AND, o OR e o NOT, tá? Então, tudo que eu preciso fazer em função dessas 3 portas lógicas. Então, eu não vou ter lá a porta lógica ou exclusivo, mas eu quero ter a função do ou exclusivo. Posso implementar isso usando o multiplicador, tá? Vocês depois olharem aqui, olharem na tabela verdade, vocês vão ver que é exatamente isso que ele vai fazer, tá? Ok? Que é uma implementação melhor, mais rebuscada, tá? Vou deixar para vocês olharem aqui depois, tentar entender, tá? Bom, então veja bem, nós temos aqui um outro circuito
eu vou mostrar isso aqui também em função de multiplexadores, tá? Então, imagine que eu quero implementar um hardware, tá? Que me faz uma função majoritária. A função majoritária é o seguinte: a saída vai receber o valor da maioria das entradas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, isso não dá para você fazer com 2 bits apenas de entrada, né? Porque um vai ter 1, o outro vai ter 0, né? Então fica empate. Mas quando você tem 3 entradas, isso funciona bem. Então, veja, eu tenho 3 entradas. Então, eu vou olhar o valor da maioria, tá? Então, veja, os 3 aqui têm valor 0, a saída é 0. Nesse segundo caso aqui, ó, os 2 têm saída 0, então o 0 é a maioria, saída 0. Aqui, 2 tem saída 0, 0 é a maioria. Aqui, ó, 2 tem saída 1, 1 é a maioria. Estão percebendo o que está acontecendo? Tá? Então, aqui eu fiz a tabela verdade para esse circuito, tá? Que é a tabela verdade completa. Tá bom? Bom, então, repara aqui que a gente pode implementar isso usando multiplexadores, tá? Essa implementação dos multiplexadores, ela não é tão direta, né? Se eu pegar essa tabela verdade aqui e jogar no mapa de Carnot, né, e depois aplicar lá as fusões nunca vão me retornar um circuito multiplexador, né? Eles vão me retornar sempre min-termos, né? São aquelas expressões usando o e lógico, o AND, unidas por OUs, né? Então, nunca, se eu aplicar o método do mapa de Carnot ou qualquer outro método de espaçar, você não vai obter na saída diretamente um MUX, tá? O que eu estou fazendo aqui é só mostrar exemplos, tá, de circuitos bem triviais que eu posso implementar com MUX, tá bom? Então, obviamente, isso daqui é uma abordagem baseada na observação da saída, tá? Não é baseada no mapa de Carnot. Bom, o que nós percebemos aqui é o seguinte, que estão notando aqui o valor de W1 e W2, tá? Então, olha só, a conclusão que a gente chega, observando aqui os padrões, é o seguinte, ó, quando o W1 e o W2 têm 0, né, eles naturalmente vão ganhar. Isso parece ser bem óbvio, né? Se os dois têm um valor 0, esse 0 é o que vai determinar a saída, tá? Quando um dos dois, desculpe, quando eles têm 0 ou 1, depende muito do W3, né? Então, veja, ó, aqui o W1 é 0, o W2 é 1. Aqui o W1 desculpe, o W1 é 0, o W2 é 1. É o W3 que desempata, né? Então, a saída depende do W3. Estão observando aqui como essa saída está seguindo o valor do W3? Tá? Isso também está acontecendo aqui, tá? Isso também está acontecendo aqui, ó. Porque aqui, de novo, ó, se eu olhar só para essas duas variáveis booleanas de entrada, eu estou tendo um empate, né? É 1 ou 0, 1 ou 0, então quem vai desempatar é o W3. Agora, vocês repararam aqui em cima, se eu tenho 0, 0, dá para eu afirmar, sem sombra de dúvidas, que a saída é 0. Porque esses dois aqui já ganharam a maioria, né? E se os dois aqui também têm 1, tá? Dá para eu garantir que a saída é igual a 1, tá certo? Então, o que acontece? Se eu, diante dessa percepção, eu vejo aqui, ó, se o W1 é 0 e o W2 é 0, a saída com certeza é 0, tá? Se o W1 é 1, tá? E o W2 é 1, deixa eu só fazer essa correção aqui, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu vou riscar aqui o 0, tá? Para não confundir. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Para não aparecer um 0 aqui. Deixa eu consigo riscar. A saída, veja, se o W1 é 1 e o W2 é 1, a saída é igual a 1. Vamos ver se eu consigo colocar um pouquinho para ficar claro. Saída, tá? Até colocar de vermelho para ficar mais evidente. Se um dos dois, né, é 0 ou 1 ou 1 ou 0, a saída depende da 3. Então, com base nisso, dá para a gente fazer eu implementar esta função majoritária usando um multiplexador 4 por 1, tá? Por que 4 por 1? Porque o W1 e o W2 estão funcionando como sinais de controle, então eu tenho 2 controles, tá? E eu tenho 4 possíveis valores de saída, tá? Então, olha, um valor é 0,
né? Então, eu fixei a primeira entrada aqui em 0, estão percebendo? Primeira entrada vale 0, por quê? Porque se o W1 for 0, o W2 for 0, é o 0 que tem que aparecer. E fixei que a última entrada também em 1, porque se o W1 for 1, o W2 for 1, essa entrada tem que aparecer na saída. Tá? Aqui no meio, tá vendo? Se isso é um multiplexador 4 por 1, ele tem que ter 4 entradas. Tá? Eu não posso fazer um multiplexador 4 por 1 com 3 entradas apenas. Então, mas eu posso fazer isso que eu fiz, tá? Posso copiar uma entrada. Então, qualquer coisa aqui no meio, ou seja, se o W1 for 1, o W2 for 0, ou se o W1 for 0, o W2 for 1, qualquer coisa aqui no meio vai aparecer o W3 na saída. Tá bom? Então, o circuito multiplexador, ele tem várias aplicações, né? Ele é usado como referência para outros circuitos digitais, né? Vocês vejam que eu mostrei aqui o exemplo da função majoritária e anteriormente eu tinha falado do exemplo da própria porta ou exclusivo, né? Que eu posso montá-la ou implementá-la usando multiplexadores, tá? Que é a mesma coisa, tá, do exercício, do exemplo que eu falei da porta ou exclusivo, depois vocês podem olhar com calma, tá? Que é a implementação. Bom, é comum também, assim, às vezes em situações práticas, você não está selecionando apenas 2 bits, né? Às vezes o que é comum, você está selecionando vários bits, um conjunto de bits, sabe? Então, às vezes você tem assim, um byte que de um lado, ou 8 bits, né? E um byte do outro lado. Então, dependendo de um sinal de controle, o primeiro byte aqui, vou chamar de byte A, como está aqui no exemplo, ele tem que aparecer na saída, tá? Dependendo do sinal de controle, o byte B que tem que aparecer. Então, eu posso fazer MUX, tá? Que ele tem só um sinalzinho de controle, mas as entradas aqui são entradas de muitos bits. O que acontece é que é, é, elas não são assim, toda entrada é diferente uma da outra. Tá? O que acontece é que eu tenho um conjunto de entradas de um padrão, outro conjunto de outro padrão. E o que eu quero simplesmente é selecionar um desses 2 padrões. Tá? Apesar de eu ter inúmeras entradas aqui, isso, em termos de funcionamento, é um MUX 2 por 1. Tá? Então, olha, eu tenho um multiplexador 2 para 1, ou 2 por 1, para dados de entrada de 8 bits. Tá? Então, eu tenho eu vou dizer assim, conjuntos, tá? Conjuntos de entrada de dados de 8 bits. Cada conjunto tem 8 bits. Um sinal de controle, e obviamente a saída é igual a 8 bits, porque a saída, né, ela está encaminhando uma das entradas. Como é que se faz um multiplexador dessa natureza? Né? Ele tem só um sinal de controle, mas na verdade ele está tendo aqui 16 dados de entrada. Mas lembrem-se, esse caso aqui é diferente desse daqui, ó. Tá? É diferente dessa situação aqui. Essa situação aqui, eu tenho 16 sinais de entrada distintos. Tá? Então, eu preciso ter mais sinais de controle, né? E eu preciso ter toda essa parafernália aqui para separar cada bit. Aqui, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu não quero separar os bits, tá? Todos os bits, né? Separar bit a bit. O que eu quero apenas é separar 2 conjuntos de bits, tá? Então, fica aqui um MUX 2 por 1, mas ele está considerando, ele está atuando sobre entradas de 8 bits. São 2 entradas só, cada uma de 8 bits. Como é que a gente monta, né? Como é que é a ligação de um circuito como esse? Desse tipo aqui, quer ver? Então, veja, ó, se é um MUX 2 por 1, né? E cada entradinha vai ter 8 bits, então considere que as entradas se chamam A e B. Tá? Como cada entrada tem 8 bits, então eu vou ter uma entrada A0, ou seja, a entrada A do bit 0, entrada B do bit 0, entrada A do bit 1, B do bit 1, A do bit 2, B do bit 2, até inteirar 8 entradas de cada um. Estão percebendo? Então, o que eu preciso fazer apenas, pessoal, num circuito como esse, é considerar que o que eu preciso selecionar não é diretamente entre o A0 e o A1. Tá? Eu não preciso selecionar entre... Porque, na verdade, se eu selecionar o A, tem que ir para a saída o A0, o A1, o A2, o A3. Né?
Então, eu tenho que selecionar entre o A0 e o B0. Eu tenho que selecionar entre o A1 e o B1. Perceberam? Então, eu vou pareando, eu vou colocando em pares, tá? Esses dois conjuntos de 8 bits. Percebeu? De tal maneira que aqui ó, vocês vão perceber que eu vou ter 8 multiplexadores. Tá? Esses 8 multiplexadores, né, obviamente, vão me fornecer 8 saídas aqui. Né? Mas reparem que o que eu disse aqui ó, é que a saída X ela tem o tamanho de 8 bits. Então, na verdade, o meu circuito ele é composto por, neste exemplo aqui, 8 multiplexadores 2 por 1. Tá? Então, o que nós temos aqui são 8 muxes 2 por 1, né, para cada dado aqui de um bit. Eu fiz aqui uma replicação. Tá? Reparem outra coisa muito interessante, né? Todos os 8 usam o mesmo sinal de controle. Tá? Porque eu só tenho... Minha preocupação aqui, como eu disse para vocês, é selecionar entre um bit do A e o bit do B. Não é separar o A1 do A0, do A2, né? E assim por diante. Bom? Uma outra aplicação, né? É raro a gente ver hoje em dia esse tipo de hardware, mas há um tempo atrás existia, né? Em pequenos escritórios, às vezes eles tinham lá vários computadores e precisavam usar uma única impressora, né? Então eles ligavam esses computadores no que a gente chamava de comutador ou chaveador, né? De tal forma que é, esse comutador aqui, ele permitia que um dos computadores usasse a impressora. A impressora aqui funciona como se fosse uma variável de saída, os computadores aqui como variáveis de entrada. Né? O chaveador aqui tem que selecionar entre A e B, tá vendo? Esse hardware aqui, não sei se algum de vocês já viu, ele é raro, né, nos dias de hoje, mas ele existiu, tá? E ele tinha essa função de eu conectava os dois computadores, tá vendo? Aqui eu conectava a impressora, tá? E aqui, ó, tá vendo o botão seletor? Esse botão aqui funcionaria como sinal de controle. Então, eu diria para ele, olha, agora é o A, o computador A que vai mandar para a impressora. Né? Isso, há décadas atrás, era muito útil, né? Porque você não tinha nenhum outro mecanismo, assim, as impressoras não... Muitas das impressoras eram medidas sem conexão com rede, né? Elas só se conectavam através de uma conexão paralela. Então, você tinha que ter um hardware como esse. Este exemplo aqui, ó, ele é um MUX 2 por 1. Vocês observarem, esse daqui já é bem mais avançado. Ele é um MUX 4 por 1. Bom, também, veja, é um hardware, né? Então, internamente, ele está implementando um circuito digital, né, de um multiplexador, seja 2 por 1 ou 4 por 1, conforme nós vimos até agora. Tá bom? Bom, pessoal, para a gente finalizar essa aula aqui, eu quero mostrar para vocês o MUX, o DMUX, tá? Que faz a operação contrária, tá? Então, enquanto o MUX, a gente falava assim, um MUX 2 para 1, né? O DMUX a gente faz um DMUX 1 para N, tá? Então, eu tenho um sinal de entrada de dados, tá? E esse sinal eu vou encaminhar para uma das saídas possíveis. Então, eu tenho várias saídas. Eu preciso pegar esse sinal aqui, ó, e rotear ele para uma dessas saídas. Entendeu? Ou para essa, dependendo para o lugar que ele vai. Tá? Essa é a realidade. Então, isso é chamado de DMUX. Tá? Então, veja que ele tem um projeto um pouquinho diferente do MUX, né? Porque o MUX eu tenho N entradas, log de N sinais de controle e uma saída. Aqui não. No DMUX eu tenho uma entrada, N saídas, estão percebendo? N saídas e, obviamente, log de N de controle. O controle aqui vai fazer um trabalho parecido com o MUX, só que no MUX, o sinal de controle, ele selecionava uma das entradas. Aqui, ele vai dizer qual que é a saída. Tá? Então, o projeto do hardware é diferente. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Então, o sinal de entrada é encaminhado para um sinal de saída que foi selecionado pelo controle. Tá? As demais saídas ficam com valor zero. Percebe? Ó? Isso daqui não dá para você falar que é simplesmente assim, o comportamento dele é o inverso do comportamento do multiplexador, tá? Mas não tem uma analogia direta assim com os sinais de o hardware, tá? As portas lógicas do multiplexador a gente não usa aqui diretamente, tá? Bom,
vamos direto aqui para a gente ver. Aqui é a tabela verdade, né? Então, eu tenho sinais de controle, que são minhas entradas, né? Então, veja, quando os sinais de controle são zero, tá? Significa que eu vou pegar a minha entrada aí e vou colocar na saída zero. Quando o conjunto de sinais de controle vale 1, tá vendo? Eu vou pegar o sinal de entrada e vou colocar na saída número 1. E assim por diante. Quando os sinais de controle valem 2, estou falando aqui 1, 2, né? Estou falando o valor em decimal, mas você repara que está codificado aqui binário. Então, a entrada fica na saída 2, ou vai para a saída 2. Tá? Bom, se vocês observarem, né, e desejarem, vocês podem construir tabelas verdades. Cada saída dessa, né, vai ser um mapa de carga específico, tá? Cada saída dessa, tá? Mas olha, a grosso modo, o que nós temos é isso. Se nós pensarmos, por exemplo, num DMUX 1 para 4, ele tem 4 sinais de saída, tá? Então, só para entender, ó, MUX, um DMUX 1 para 4, ele tem S igual a 4, né? Então, só para deixar claro, S é saída. Tá? 4 saídas. Tá? Então, significa que ele vai ter 2 log de S, né, log de 4 na base 2, são 2 sinais de controle. Tá? Vai ter 2 sinais de controle. Tá? Dito tudo aqui, eu só queria demonstrar de onde veio o 2. Tá? Então, como é que funciona esse hardware? Nesse caso é assim, ó. Vocês vejam que eu tenho a entrada I aqui, que é a minha entrada que eu vou fazer o roteamento, né? O encaminhamento. Eu tenho os sinais de seleção. Então, reparem, quando os sinais de seleção são 0 e 0, né? A saída D0 aqui vai receber o valor de I. Então, reparem, ó, quando o S0 for 0 e o S1 aqui também for 0, o que vai acontecer aqui, ó, nessas duas entradas aqui do D0? Percebem, ó? Esse 0 aqui vai valer 1 aqui, esse 0 aqui de entrada vai valer 1 aqui. Né? Então, reparem esse fio, para onde ele está sendo encaminhado, tá vendo? Ó, ele está sendo para cá, está sendo para cá. Então, esses dois 1s, vai entrar um aqui e vai entrar um aqui também. Então, veja, o 1 é elemento neutro, né, de uma operação de AND ou E lógico. Se ele é neutro, então, quem vai determinar o valor de D0 vai ser essa outra entrada aí. Tá? Então, quando o S0 for 0, o S1 for 0, o valor de D0 vai receber o I. Tá? E as outras saídas vão receber, porque a saída sempre, toda saída, lembrem disso, pessoal, nós estamos tratando de circuito combinacional. Então, se eu colocar um bitzinho diferente aqui em uma das entradas, todas as saídas do circuito vão produzir valor. Tá? Então, se eu colocar S vale 0, S0 vale 0, S1 vale 0, eu sei que no D0 aqui vai ter o valor de I. Tá? Agora, e nos demais? Veja, ó, olha o que vai acontecer. Nesse daqui, por exemplo, ó, no D1, repararam que, ó, eu estou pegando o valor de S0, estou jogando aqui direto. Então, aqui está entrando um 0. Esse 0 aqui domina, né? Domina a porta AND ou porta E. Então, obviamente, a saída aqui vai ser 0. Perceberam? Nessa saída D2, vejamos o que vai acontecer com ela. Ó. Então, aqui está entrando I. Tá? Aqui sempre, ó, você pode ver que o primeiro bit aqui de cada porta AND sempre é o I, tá vendo? Tá? Bom, aqui eu parei aqui, na saída D1, né? Eu parei aqui, nem olhei a outra porque já era 0. Agora vejamos aqui. Aqui na segunda entrada, essa segunda entrada aqui dessa porta AND está conectada aqui. Então, se ela for 0, essa segunda entrada aqui vale 1. Tá? Agora, essa terceira entrada está conectada diretamente ao S1. Então, se o S1 for 0 e o S0 for 0, aqui ó, vai entrar 0. 0 domina, sai 0 aqui. Tá? Por fim, se vocês olharem, ó, nessa segunda entrada aqui da porta AND da saída D3, vai entrar o mesmo 0 que foi lá para o D2 vai vir para cá. Então, obviamente, vai ser 0 aqui. Ok? Então, é isso que está acontecendo, pessoal. O DMUX, ele
ele está indicando, tá, que uma das entradas vai aparecer na saída,